Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava ali me divertindo, numa boa, no clube de dança, com um amigo, e quando fui comprar mais fichas de bebida, aquela mulher passou assim diante de mim. Mas passou me olhando de um jeito que me deixou até meio sem graça. E olha que, para me deixar encabulado, é preciso muito. Sorriso nos lábios, bem pintados, aliás, olhando fixamente para mim. Ela passou e continuou caminhando, sem desviar o olhar. Eu olhei também, claro. Não vou me fazer de santo. Até porque era uma bela mulher. Mais velha do que eu. Isso não tinha como negar. Mas, de qualquer maneira, uma mulher assim... que, quando passa, a gente percebe. Usava um vestido bem discreto, sabe... sorridente, como já falei, foi seguindo o seu rumo até que se distanciou. Eu virei para o meu amigo e a gente continuou ali conversando. Olha, tinha tanta gente nesse dia, naquele baile, que eu até por alguns minutos esqueci daquela mulher, daquele episódio. Só que, algum tempo depois, acabamos nos encontrando novamente. Dessa vez eu não a deixei escapar. Vi que ele estava acompanhada de outra mulher, não tinha nenhum homem ali por perto, que de repente demonstrasse ser alguma coisa dela, namorado, ficante, etc. Me apresentei e a convidei a dançar aquela música comigo. Para resumir, dançamos uma música atrás da outra. Depois da primeira, a gente não se largou mais. Olha, além de uma mulher bonita, embora mais velha, repito, ela era assim tão perfumada. Seu nome era Marina. Enquanto a gente dançava, eu fiquei perguntando coisas sobre ela. Ela me contou que morava ali mesmo, no bairro, que frequentava aquele clube de vez em quando tinha companhia, e que adorava dançar. Aliás, nessa parte, ela até aproveitou para me elogiar. Disse que eu dançava bem. Bom, o fato é que a gente não se largou mais. Como eu também estava com um amigo, acabamos ajeitando a amiga dela para ele. Nosso primeiro beijo, meu e dela, aconteceu ali mesmo, no meio daquele salão, no meio daquele monte de gente. Fiquei olhando para aquela sua boca vermelha, ela olhando para mim, fixamente, até que chegou no momento que eu achei que tinha chegado a hora. E tinha mesmo. Não resisti. Trocamos o nosso primeiro beijo na boca. Olha, eu percebi que ela não se retraiu. Porque a gente sempre fica com o pé atrás, né? Beijar mulher, às vezes, dá certo, principalmente no caso dela, que me deu aquela abertura, mas às vezes... sabe como é que é mulher, né? Mas ela não se retraiu, pelo contrário. Correspondeu com ardor aquele meu beijo. E repito, aquele foi apenas o primeiro. Eu não cheguei a tocar no assunto, mas ela com certeza devia ser separada, ou então viúva, ou então solteirona mesmo. Do contrário, não estaria ali naquele bailão desacompanhada e beijando um cara na boca que ela tinha acabado de conhecer. Lembro que perto da 1h da manhã, nós ali abraçados, dançando aquela música romântica, ela me fez aquele convite. Quer dizer, não foi exatamente um convite. Perguntou se eu estava de carro e se poderia lhe dar uma carona. Só que antes mesmo que eu dissesse que sim, ela completou. Aliás, você... podia passar a noite comigo lá em casa, né? Se você quiser. Na tua casa? Bom, quer dizer, querer eu até quero, mas não vai dar problema para você ou você mora sozinha? Não, eu tenho 2 filhas e 2 netas. Elas moram comigo, mas não tem problema não. E aí, aceita?
Claro, claro, vamos sim. Só deixa eu avisar o Cristiano. Naquelas alturas, meu amigo já estava acertadinho com a outra, de modo que, na verdade, quando fui contar para ele que estava puxando o carro, ele nem deu bola. Até porque já estava muito entretido com aquela amiga dela. A verdade é que assim que entramos no carro, sabe, a Marina quase pulou em cima de mim. Parecia que não estava a fim de esperar até chegarmos até a sua casa. Queria fazer tudo ali mesmo no estacionamento. E quando eu digo fazer tudo, não estou exagerando. O fato é que trocamos uns beijos, uns amassos, mas não chegamos até as vias de fato, digamos assim. Apesar do horário, uma das filhas dela estava ainda na sala assistindo televisão. Mas nem deu muita bola, nem para a mãe, muito menos para mim. Simplesmente nos cumprimentou. A Marina nem falou nada a meu respeito e já foi me puxando para o quarto. Eu, naturalmente, não me fiz de rogado. Não fiquei nem constrangido, até porque a luz da sala estava apagada. Aquela moça praticamente nem olhou para a gente direito. O fato é que nos entregamos um ao outro, naquele quarto, em cima daquela cama, como eu não imaginei que fosse terminar aquela noite. A minha ideia, na verdade, depois que aceitei o convite, era transar com ela e depois ir embora para casa. Mas o fato é que acabei adormecendo nos seus braços, ali naquela cama, daquele quarto, que era a primeira vez que eu frequentava. Se eu tivesse ido embora de madrugada, logo depois que a gente fez amor, acho que nada do que aconteceu depois teria acontecido. E eu digo isso porque logo de manhã a gente levantou, ela fez questão que eu tomasse café da manhã com ela, embora nessas alturas as duas filhas já estivessem acordadas. Imagine a minha cara quando surgimos ali na sala, eu dei de cara com elas. Tinha também duas meninas pequenas que com certeza deviam ser as netas da Marina, do jeito que ela tinha me contado. Ela então me apresentou para todo mundo. Uma das filhas se chamava Vanessa e a outra Catiane. A Catiane, aliás, devia ser a mãe das duas meninas. E olha, não sei o que aconteceu, mas eu e essa moça, a gente se olhou de um jeito assim em que eu cheguei a sentir um friozinho na espinha. Era uma moça tão bonita. Aliás, não tinha mulher feia naquela família. A Marina, por exemplo, que era a mãe e a avó daquelas meninas, era bonita, mesmo sendo uma mulher assim, mais velha. As duas filhas eram lindas. As netinhas, então, nem se fale, viu? Duas crianças assim, lindas e maravilhosas. Só que não sei explicar, quando meus olhos cruzaram os olhos da Catiane, pintou um lance diferente. Eu senti. Ela sorriu, me cumprimentou, aí se voltou para a mãe e perguntou: namorado novo, mãe? Onde vocês se conheceram? Lá no baile. Não te falei que ontem eu estava com um bom pressentimento? Tá aí. As duas riram, com aquele ar de cumplicidade. A gente acabou tomando café e eu, naturalmente, tratei de me despedir de todo mundo para seguir meu rumo. A Marina ainda me acompanhou até lá fora, no carro. Fez questão que eu anotasse o número do seu telefone. Aí pediu também o meu, para a gente não perder o contato. Notei que, lá na casa delas, da janela, enquanto a gente se despedia ali, perto do carro, a Catiane estava olhando para nós. No impulso, fez assim um aceno. Ela sorriu e devolveu o cumprimento. Eu, inclusive, comentei com a Marina.
Bonitas as tuas filhas, hein? Nossa, você gostou? Bom, tiveram a quem puxar, né? Falou aquilo, e como eu continuava olhando para a janela, onde estava a Catiane, também deu uma olhadinha, assim, e completou. Pelo jeito você gostou mais da Catiane, né? Bom, não é porque é minha filha, não, mas ela é bonita mesmo. Aliás, minhas netinhas estão no mesmo caminho. Você notou? Eu já falei para a Catiane que aquelas duas vão dar trabalho para os homens. Olha, eu fiquei com medo até de, sei lá, acabar pegando mal e resolvi voltar a minha atenção apenas a ela. A gente se despediu, ficamos de manter o contato e eu fui embora para minha casa. Hora incrível. Apesar de ter passado a noite com a Marina, foi com a imagem da sua filha que eu voltei na lembrança. Olha que menina linda. Fiquei até me recriminando depois, porque, puxa vida, eu podia ter conhecido a filha antes de conhecer a mãe. Se bem que eu nem sabia se a moça estava sozinha, né? O fato é que ao longo daquela semana, trocamos algumas mensagens, eu e a Marina. Só que eram mensagens assim, bem normais, comuns. Até que no sábado, combinamos de ir ao baile, naquele mesmo clube onde a gente tinha se conhecido. Fiquei de buscá-la, de carro, na sua casa. No dia, quem me recebeu à porta foi justamente a Catiane. E quando nossos olhares se cruzaram de novo, já tive aquela mesma sensação da primeira vez. Ela sorrindo. Oi, Valdir, tudo bem? Entra. Entrei, ela fechou a porta, perguntei pela Marina e, para minha surpresa, ela falou aquilo. A mãe não chegou ainda. Por quê? Vocês combinaram de sair? Então, ela queria ir no baile, mas esquisito. Pensei que ela já estivesse pronta, que estivesse aqui me esperando. Espera aí que eu vou ligar para ela. Liguei, porém o celular só dava fora de área. Na verdade, insisti. Liguei umas 4 ou 5 vezes e nada. E as mensagens que eu mandava também não chegavam ao destino. Achei estranho, só que, enfim, o jeito era esperar. Enquanto isso, a Catiane ficou ali, conversando comigo. Olha, se eu disser que não gostei do que aconteceu, ou seja, da Marina não estar em casa, e eu ficar ali conversando com a Catiane, estaria mentindo. Que menina bonita, meu Deus, era só isso que eu conseguia pensar. E a gente conversou tanto. Ela confirmou que a mãe já devia ter chegado. Aí a gente começou a conversar sobre as meninas. Ela falou que eu tinha razão, que era a mãe das 2 meninas. Tinha sido mãe solteira, cada uma com um pai diferente. Eu imaginei que ela fosse mais novinha, mas, para minha surpresa, já tinha 29 anos. Quase a mesma idade que eu, que na época tinha 31. E pelo que me contou, olha, eu levei até um susto. Porque, na verdade, claro que percebi que a Marina era bem mais velha do que eu, mas juro que não imaginei que fosse tanto. E quando a Catiane me disse que ela tinha, na verdade, 58 anos, eu quase caí de costas. Juro que não parecia. Imaginei que ela tivesse, sei lá, 45, 46 no máximo. E a Catiane também não ficava atrás. Aparentava ser bem mais nova. Bom, de qualquer maneira, adorei aquela conversa. Enquanto esperava pela Marina, eu e a Catiane continuamos ali conversando. Me encantei mais ainda. Vez ou outra, eu ligava para a Marina. Torcia para ela não atender, para o celular continuar dando fora de área. Aliás, eu torcia até para que ela demorasse a chegar. Ou então que não chegasse nunca. Tudo para eu poder ficar ali sozinho, com aquela verdadeira deusa. A certa altura,
Perguntei, assim, como quem não quer nada, se ela tinha namorado. Se não ia sair também. Ela falou que não tinha ninguém. Que por causa das meninas, ficava difícil para ela sair à noite. Acrescentou ainda que a sua outra irmã não ajudava a cuidar das sobrinhas, nem para ela poder se divertir um pouco. Cheguei a perguntar se ela não queria ir com a gente até o baile. E ela falou que até gostaria, mas que não tinha como mesmo, porque, enfim, precisava cuidar das filhas. De qualquer maneira, foi uma noite memorável, só por conta daquela conversa. Cheguei a dizer a ela, vamos esperar a Marina chegar, e a gente, para ela, ficar cuidando das tuas filhas, e vamos só nós dois. O que você acha? Ela riu. Não ia ser uma má ideia, não. De repente, a gente parou de rir e ficamos olhando um para o outro assim, porque parece que tinha acabado o assunto. Sabe quando a pessoa te olha, mas de um jeito sério? E sabe aquele olhar que parece dizer mais do que 1000 palavras? Sei lá o que deu em mim. Foi um impulso. Me aproximei, assim um pouco mais dela no sofá, e me inclinei na sua direção, sem tirar os meus olhos dos olhos dela. O resultado, acho que não preciso nem falar, né? Foi um gesto impensado, mas colei a minha boca na sua boca, num impulso. Um desejo que me deu assim, ao qual eu não consegui resistir. Simplesmente não pensei nas consequências. Fiz e fiquei olhando para ela. E que boca gostosa ela tinha. Meu Deus, que beijo delicioso. Para minha felicidade, ela não se retraiu, não me empurrou, não falou nada e até correspondeu. Depois do beijo, repito, a gente ficou se olhando, ela com expressão assim meio de medo, mas antes que ela se afastasse, aproveitei e a beijei novamente. Só que justamente na melhor parte, quando eu já tinha encostado minha boca na sua pela segunda vez, ouvimos aquele barulho de portão lá fora e eu logo imaginei quem poderia ser. Só podia ser a Marina. Mesmo assim, sei lá, eu tenho certeza de que mesmo não tendo assistido ao beijo, porque a gente parou, naturalmente, antes de começar, ela notou algum clima entre nós assim que entrou pela porta. Primeiro, ela pediu desculpa, falou que o ônibus tinha quebrado no meio do caminho, que teve de esperar o próximo, e para ajudar, a bateria do seu celular tinha acabado. Aí falou que ia tomar um banho e se arrumar, que era para eu ficar esperando ali. Só que de repente parou e ficou olhando para mim, depois olhou para sua filha e perguntou, escuta, aconteceu alguma coisa, gente? Vocês estão com uma cara... Repito, não sei se ela desconfiou de alguma coisa. Mas pelo modo como nos olhou, tive a impressão que sim. Talvez não tenha sido uma coisa legal, aquilo que a gente fez. Mas, sabe, ela demorou tanto para chegar e aí se juntou com aquela atração que eu já estava sentindo por aquela menina. Aí não deu para segurar. Foi impossível. Quando vi aquela boca linda ali na minha frente. Ficou uma certa atmosfera de constrangimento, digamos, depois que ficamos de novo ali, nós dois sozinhos. Fiquei com medo até de ela ter se arrependido por ter correspondido àquele beijo. Olha, ninguém queria imaginar a tortura que foi depois ir àquele clube com a Marina. Como é difícil estar com uma pessoa desejando estar com outra. Aliás, eu quase desisti de sair. Pensei em aproveitar que ele estava no banho, pedir para a Catiane dar uma desculpa qualquer e puxar o carro, mas o tempo passou e acabou
Imagine como me senti quando a Marina surgiu toda arrumada ali naquela sala e me deu um beijo bem na frente da filha. Até notei que a Catiane ficou sem graça. Aliás, será que ela também ficou pensando em mim do jeito que eu estava pensando nela, depois que a gente saiu? Sim, porque eu não consegui tirar o seu sorriso da lembrança. A noite toda, mesmo estando ali com a mãe dela, era na filha que eu pensava. Aliás, devo até ter dado na vista, porque volta e meia eu tocava no nome da Catiane. Me dava aquela vontade tão grande de saber coisas dela. Aquela ânsia de... A Marina queria que eu fosse dormir com ela, lá na casa dela, de novo, como já tinha acontecido na primeira vez. Só que de que jeito que eu iria? Aliás, depois daqueles 2 beijos que eu troquei com a Catiane, a verdade é que eu não devia sair com a Marina. Não só naquela noite, mas nunca mais. Tanto que acabei inventando um pretexto e tirei o corpo fora. Ela, como não é boba, deve ter notado que eu estava diferente, até fugindo dos seus carinhos. Estava mesmo. Deve até ter desconfiado de alguma coisa, principalmente porque eu não quis ir lá passar a noite com ela. Eu a deixei em casa e tomei o meu rumo. No domingo, ela ainda tentou me convencer de todas as formas a sair. Diz que eu a tinha deixado na vontade, que se eu quisesse a gente não precisava ficar ali na sua casa, poderíamos muito bem ir a algum motel para fugir. Eu disse que não iria me sentir bem sabendo que suas filhas estavam lá e as suas netas também. Falei isso para tirar o corpo fora mesmo. E no domingo, diante da sua insistência, fui obrigado a botar um ponto final naquela história. Se bem que, na verdade, nem tínhamos história nenhuma, né? A gente tinha se conhecido no clube, passado uma noite apenas juntos e só. Eu não queria nada sério com ela. Principalmente depois que conheci sua filha e que trocamos aqueles beijos. Ela não aceitou muito bem quando eu falei que a gente não ia se ver mais. Que sabia o que tinha acontecido, mas que eu ia falar? Ia dizer que eu tinha beijado sua filha e que estava encantado por ela? Mas olha, até foi bom porque me senti mais leve depois que fiz isso. O que eu precisava fazer agora era dar um jeito de me aproximar da Catiane. Se eu pelo menos tivesse pego o número do seu celular, só que nem isso. O fato é que durante os dias que se seguiram, comecei a passar de carro ali na frente da casa delas, na esperança de vê-la. Na verdade, eu só queria uma chance de poder me aproximar. Eu não sabia os horários de ninguém ali naquela casa. Mas teve um domingo que eu passei ali de manhã e vi a Marina saindo pelo portão com uma das netas. Olha, era a chance que eu precisava. Esperei ela virar a esquina e fui lá bater na porta daquela casa. Quem me atendeu foi justamente a Catiane, que naturalmente ficou surpresa de me ver ali, mas pensou que eu estivesse ali por causa da sua mãe. Puxa vida, Valdir, a mãe acabou de sair. Não. Eu sei. Eu não quero falar com a tua mãe, eu estou precisando falar com você. Será que você pode sair um pouquinho para a gente poder conversar mais à vontade? Ela deu uma olhadinha assim para trás, fez aquela expressão de hesitação. Depois falou que até podia, mas que tinha que ser bem rápido, porque ela não queria deixar a menina sozinha ali. Entramos no meu carro, eu arranquei e paramos um pouco mais adiante. Na verdade, eu ainda nem sabia direito o que ia fazer. O detalhe é que ela ainda não sabia que eu tinha terminado tudo com a mãe dela.
Mas também não ficou muito surpresa quando eu contei. Quando eu disse que tinha me afastado da mãe dela por sua causa, senti que sua expressão mudou. Mas também não falou nada. Continuou ali só me olhando. E eu então acrescentei: Catiane, eu não consigo parar de pensar em você. Sabe, tudo que eu lembro é daquele dia, a gente ali na sala conversando, naquele beijo que a gente trocou, depois eu... Ela baixou os olhos e falou aquilo que, sinceramente, foi música para os meus ouvidos. Bom, se você quer saber, também ando pensando em você direto. Você está falando sério? Você está gostando de mim, então? Não sei, sei lá, você estava com a minha mãe, Escuta, me diga só uma coisa, só uma. Alguma chance da gente ficar junto? Tem algum problema com a tua mãe, se ela souber que a gente está namorando, por exemplo? Ela fez uma cara assim, de quem não sabia. Eu acho que não é certo. Você namorou minha mãe, aí é uma coisa meio esquisita, você não acha? Eu fiquei até sem saber o que responder. Então fiz melhor. Calei sua boca com um beijo. E ela retribuiu. Foi um beijo assim, bem rápido. Até porque, pelo fato de ela ter deixado uma das filhas lá sozinha na casa, precisava voltar. Mas desta vez trocamos telefones e ficamos de terminar aquela conversa depois. Ela foi embora, mas a Marina viu meu carro quando virei a esquina. Ela estava voltando com a neta, com umas sacolas na mão. Devia ter ido ao mercado ali de cima, e quando viu o meu carro, parou e ficou olhando. Eu nem dei bola, fiz que não tinha visto, mas ela viu que eu a vi. Devia ter ficado se perguntando o que eu tinha ido fazer ali, já que morava em outro bairro. Eu e a Catiane trocamos algumas mensagens naquele mesmo dia. Confessei que estava apaixonado, que tinha me encantado por ela, desde aquela nossa primeira vez. Ela falou que só tinha me dado aquele beijo porque sua mãe tinha contado que o lance que tinha comigo não era nada sério. E pelo fato de também ter se encantado comigo, achou que não teria problema. Só que, sei lá, eu senti um pouco de medo nas suas palavras. Como se ela não quisesse fazer nada pelas costas da mãe. Também falou que a Marina tinha chegado em casa, falando de mim, que tinha me visto na rua. Aí perguntou se por acaso eu havia estado ali para falar com ela. Até que mais à tarde ela deu um jeito de sair, deixou as meninas com a mãe e então pudemos ficar juntos de novo. E foi tanto beijo, foi tanto abraço. No fim combinamos de manter o nosso romance em segredo. Até porque não queria nenhum rolo com a mãe dela. Ela preferiu esperar um tempo. Só depois contaria tudo. Quer dizer, se o nosso romance engrenasse, né? Olha, por mim tudo bem. O importante é que estávamos juntos. Às vezes ela me mandava uma mensagem dizendo que a mãe tinha saído, aí eu dava uma passadinha lá, a gente ficava namorando, ou então, quando ela podia, íamos namorar em algum outro lugar. Só que não sei se ela estava desconfiada ou se alguém acabava contando para ela, mas um domingo a Marina nos pegou no pulo, de beijos, bem ali na sala. As meninas lá no quarto, minha cunhada tinha saído, a Marina também. Estávamos ali, na sala, aos beijos, quando ela entrou pela porta. Imagine a nossa cara. O estranho foi que a reação dela não chegou nem perto daquilo que eu imaginava que pudesse ser.
Primeiro ela ficou olhando para a gente em silêncio, como se já soubesse, sei lá. E aí, sem jeito, meio que eu falei: Marina, eu posso te explicar. Não, Valdir, não precisa. Eu já imaginava. Eu vi que você não parava de falar nessa menina. Via também o modo como você se olhava. Vocês não precisavam ter escondido isso de mim. Podiam ter me contado desde o começo. Ou você achou que ia empatar alguma coisa? Quer saber? Por mim, e do mesmo jeito que tinha entrado, ela saiu pela porta. Nós dois ficamos ali, um olhando para o outro. Eu, principalmente, sem entender nada. Até porque imaginava que ela fosse fazer uma tempestade, sabe? Um escândalo, mas não. A Catiane, como já conhecia bem a mãe, nem ficou assim tão surpresa quanto eu. Para nossa sorte, para minha principalmente, ela encarou tudo numa boa. E sabe, hoje, anos já passados, nem parece que tivemos um breve romance antes de eu e a Catiane nos acertarmos. Porque ela me trata como um genro normal. Nunca comentou nada daquilo que rolou entre nós. Minha mulher também nunca me cobrou nada, nem fez nenhum comentário. Ficou enterrado no passado. É como se nada tivesse acontecido. Hoje estamos casados, vivemos ali mesmo, naquela casa. A Catiane me deu um casal de gêmeos e, naturalmente, também assumi a paternidade das meninas. E somos uma família bem feliz. Só tenho a agradecer a Deus por essa mulher linda e maravilhosa que Ele colocou no meu destino. Pode ter sido de um jeito torto, não muito convencional, mas o que importa é que, no fim, terminamos juntos. Tudo deu certo. Eu estou aqui fazendo o papel de marido dela, dos pais, inclusive das duas filhas que ela tinha antes de me conhecer, e ela é, para mim, aquilo que sempre será, pelo menos no que depender da minha vontade. Minha namorada, minha esposa, minha mulher, para sempre, para a vida inteira.